No processo eletrônico, facilita. Isso, boa, essa pergunta é essencial. Olha só, o incidente de resolução de demandas repetitivas tem um freio, uma barreira, se o mesmo tema já tiver sido afetado para o TST, por exemplo. Então, não cabe incidente de resolução de demanda repetitiva se já tiver havido a afetação do TST. O que é diferente no Código Novo do regime antigo é que agora a suspensão tem autorização para pegar até o primeiro grau de jurisdição lá, e não fica mais só na vice-presidência com recurso de revista. A suspensão, que na prática já vinha ocorrendo, eles determinam até o primeiro grau de jurisdição. Tá? O que acontece com o incidente de resolução de demandas repetitivas? Então, a gente já está mais ou menos tateando ele. É efetiva repetição de causas, dá risco à isonomia e à segurança jurídica, o juiz no primeiro grau mapeia, ou a própria parte faz, e suscita o incidente no tribunal, não é o juiz de primeiro grau que julga. Eles tiram cópia, instruem a petição, protocola lá no tribunal. Distribuído a um relator no tribunal, haverá o colegiado responsável por uniformizar a jurisprudência, haverá duas etapas, uma de admissibilidade desse incidente, porque tem que verificar se os pressupostos estão ou não preenchidos. Pode ser que não seja causa de repetição, então ele afasta o incidente, rejeita, tá? Ou ele pode assumir, aceitar, admitir o incidente. Admitindo, ele determina a suspensão de todos os processos com a mesma matéria no âmbito de territorial do seu tribunal. O que acontece? Mas a matéria tem um foco, um potencial de se expandir pela área do TRT da 7ª, da 9ª e da 2ª região, porque tem abrangência regional, mais do que isso, né? Assim, numa região, no estado, toda, ou pegar uma parte do país inteiro. Como é que eu amplio a eficácia suspensiva desse incidente? Requeiro, qualquer parte tem autorização para requerer ao Tribunal Superior, no caso o STJ e o STF, dando ciência da existência de um incidente admitido, que o relator lá, ou o presidente, não me recordo agora, nós vamos ver, que ele, tendo em vista essa questão, que ele já antecipe o efeito de suspender todas as causas no país inteiro sobre aquela matéria. Na condição e com a condição de depois chegar até lá o recurso especial extraordinário, tá certo? Então, tanto acontece de não caber o incidente de resolução de demandas repetitivas no 2º grau, quando já há no Tribunal Superior a afetação do recurso de revista com a mesma matéria ou especial extraordinário, quanto pode vir lá do 1º grau, se aloca aqui, né, o local adequado à competência é do tribunal, só que pode já solicitar ao Tribunal Superior que ele antecipe, que ele empreste já, que ele determine a eficácia suspensiva para todo o país, porque quando chegar a revista desse caso, eu já estou me antecipando, imaginando que caberá, ou quando chegar o recurso especial extraordinário, que tem cabimento, e cabimento facilitado até no incidente, o efeito dele também será universalizar a aplicação em todo o território nacional. Também neste caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, a lógica é a mesma, tá? Se você entendeu a lógica de afetação, retenção, sobrestamento e aplicação, é a lógica que vai conduzir a sua orientação no recurso especial, no extraordinário, no incidente de resolução e provavelmente na revista, e também a uniformização de jurisprudência que é recente e foi alterada no regimento interno do TRT daqui. Essa lógica, tá certo? Essa lógica. Bom, julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, mesma coisa, tá? Baixa a orientação, vincula os órgãos fracionários daquele tribunal, porque a competência é do órgão responsável por uniformizar a jurisprudência, e desce para o juiz no 1º grau de jurisdição para que ele aplique aquela orientação. Se for no momento de proferir sentença, ele já vai aplicar decidindo daquela maneira. Do contrário, solta o processamento das causas e elas seguem, tá? Há diversas questões e... Consegui pegar, obrigado. Não, eu peguei. Há diversas questões e controvérsias relacionadas a isso, e nós vamos passar aqui agora, assim, numa análise dos dispositivos, para que vocês se orientem, assim, onde eles estão. O código... Fala, desculpa, você tinha perguntado.
Tá? A matéria no primeiro grau de jurisdição não haja necessidade, ainda não há necessidade de esperar uma sentença e um recurso ordinário ou uma apelação para abrir a competência do tribunal. Não tem necessidade. O legislador quer que você salte essa etapa quando identificar e comprovar que aquele nicho de causas assim tem um potencial multiplicador muito grande. O que acontece com bastante frequência em matéria de prestação de serviço público concedido, né, lá na Justiça, banco, né, essa capitalização de juros, discutir cláusula de por exemplo, agora é comum se a internet vai ficar bloqueada depois de ser passado aquele limite, não é? Se só o WhatsApp que vai poder. Então, essas discussões que pegam assim milhares de consumidores que têm o potencial de individualmente discutirem essas questões idênticas assim de direito, mesma questão de direito, o legislador tenta dar resposta para isso. Nós percebemos que há aqui lembra quando eu falei lá no início que o farolzão aceso, ele já aqui estava assim, aqui a gente já está numa penumbrinha, já tem uma penumbra aqui na hipótese do direito individual da parte e há um reforço de um ônus argumentativo para o advogado, e o Código estabelece no artigo 496, se não me engano também, essa exigência e esse regime de recurso repetitivo, ele se espalha pelo Código todo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas um deles, assim, o Código diz, o Código exige, na fundamentação analítica que o magistrado deve fazer, que ele diga de modo claro e preciso por que está aplicando aquela orientação do TST, identificando os motivos determinantes da decisão e as circunstâncias que a assemelham. E que ele indique, no caso contrário, por que deixa de aplicar, porque ali há circunstâncias concretas que a distinguem. Então, assim, há para o advogado um ônus muito forte a partir do momento da vigência desse código, como já há hoje no regime dos repetitivos, que ele, no momento de entrar em juízo, ele já tem que fazer o distinguish na petição, dizendo, olha só, o meu caso não é o caso do tema tal, o meu caso não é o caso do tema tal, e mostrar por quê. Porque se ele não fizer isso, no direito processual civil, aqui com o novo código, se ele não fizer isso, a ação é julgada, o pedido é julgado improcedente, de modo liminar, aquela sentença liminar que nem chega a citar o réu. Se não fizer o distinguish, se não mostrar que a hipótese é diversa para ter direito a seguir e discutir, ou se não, ainda que não seja diversa, tá? Mas o advogado, ele é o ator também que vai levar à evolução, à superação dessa jurisprudência, que é uma figura também do direito lá da norte-americana e dos precedentes, que é o overruling. Distinguish, que é o caso distinto, ou a superação necessária. E a lei da revista fala isso, né? Se não se mantiverem mais as circunstâncias econômicas, sociais e tal, que justificaram aquela decisão, é necessário que haja revisão dela. Mas como é que eu faço essa superação? Tem que vir da provocação lá embaixo do advogado, das partes, dizendo, peraí, não, esse caso não mais. Aquela orientação foi numa hipótese, numa realidade ou outra, que já deixou. Então, para as partes e para o magistrado, haverá nessas causas com potencial repetitivo um ônus argumentativo muito maior. E aí, fala, aqui no nosso caso, que é o fato de que, você sabe que no processo de trabalho, a regra, ao contrário do processo civil, são os pedidos cumulativos, né? Então, o nosso processo, ele nunca tem um pedido só, ele tem 20, 30. E se a uniformização ou a demanda repetitiva recair sobre um, o processo vai ficar parado. Esse é um problema que eu não vi solução lá também ainda, tá? E o que se discute é a competência no caso do incidente de resolução de demanda repetitiva, porque quando chega na revista, afinal de contas, já todos foram julgados, né? Mas ele fica sobrestado lá esperando e não abre a execução, porque ou vai ser permitida a execução provisória, né? Talvez. Mas aqui no primeiro grau de jurisdição travou, os outros pedidos também esse processo fica sobrestado ali. E não há necessidade, talvez isso cause o efeito reflexo e rebote de não haver cumulação se ela não for obrigatória também, né, desses pedidos. Então, talvez o objetivo de não somar várias causas pode ser que desdobre em duas, porque há efetivamente o risco de se a matéria for prejudicial não tem como, mas do contrário. Se ainda puder existir, o dever que vai ser prestado para cada pedido, pode tentar existir daquele processo. Se ele ainda tiver, está dando êxito no
Já está vendo isso nos incidentes. Já está, né? Mas a lei veda a desistência, né? No sentido de... A lei veda, porque isso começou a acontecer no STJ lá atrás, assim, afetava o recurso, aí a parte desistia do recurso. Aí o STJ começou a julgar o recurso ainda que a parte tenha desistido. Aqui tem a previsão também, o novo código também, a desistência não alcança a afetação do recurso representativo da controvérsia. E o que é uma interferência no direito dispositivo dessa parte também. Fala, não quero mais saber, não é? Então, de novo, aquele farol, né, que eu falei, aqui ele já vai chegando assim com algumas sombras. Alguém mais? Essa é uma realidade nova, né? E o código traz um complicador que é um complicador, mas assim, apresentado como uma solução, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele está regulado nos artigos 947 não, esse não, perdão. 947 é a assunção de competência. Deixa eu achar o outro. 976 até 976 até 987. São vários artigos de incidente de resolução de demanda repetitiva. E o código acaba, tá? Então vou voltar um pouquinho na questão da uniformização, porque aqui se tem tratado da uniformização da jurisprudência, só que o CPC não trata mais com esse nome de uniformização aquele incidente. Deixou de existir lá. O que era a uniformização de jurisprudência com esse nome deixa de existir e se transforma no Código de Processo Civil com outra atribuição também, o chamado incidente de assunção da competência. Assunção da competência, tá? Incidente de assunção da competência, é o 947. O 947, a assunção da competência, ele tem aplicação para aquelas causas com grande repercussão social, que envolve relevante questão de direito, mas que não tem potencial multiplicador, que não se repete em inúmeros processos. O que define, o que distingue a assunção de competência do incidente de resolução de demandas repetitivas é o quantitativo de causas. Os dois são unificados para fins de aplicação da orientação consolidada do tribunal. Depois o código vai falar, na maioria dos casos, por exemplo, aquela ordem de processamento e de julgamento que está no artigo 12, não se aplica quando for caso de aplicar a orientação do incidente de resolução de demandas repetitivas ou da assunção de competência. A sentença liminar de improcedência pode ser aplicada no Código de Processo Civil se a matéria já tiver sido julgada contra o autor, no repetitivo e na assunção de competência. A remessa necessária naquelas causas de fazenda pública estão afastadas se a matéria já tiver sido julgada nos recursos repetitivos, no incidente e na assunção de competência, além de outros. Então perceba como ele regula lá atrás, tanto para causa de relevante interesse social, a possibilidade de afetar ao órgão responsável pela uniformização da jurisprudência, desse incidente de assunção agora. E ela depois é aplicada, e também para essa hipótese aqui, também ficou aqui a composição e para dirimir divergência. Uniformização de jurisprudência que era para dirimir divergência, né, como tem na CLT, agora isso é uma parcela da chamada assunção de competência. E as causas repetitivas em si, essas sim estão reguladas no recurso especial e extraordinário repetitivos e no incidente de resolução de demandas repetitivas. O código no 928 fala até um grupo assim, são considerados para os fins desse código causas repetitivas, ou casos repetitivos, aquelas decididas no recurso especial extraordinário repetitivos e aquele decidido no incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, tudo dentro de um conjunto, certo? Tudo dentro de um conjunto. Fica, então, casos repetitivos, RESP e RR repetitivos,
incidente e resolução de demandas repetitivas. Não é repetitivo, mas quer uniformizar, quer dar aplicação uniforme, quer uniformizar essa jurisprudência, havendo divergência entre turma e tal, aí é a assunção de competência. O elemento quantificador numérico distingue um ou outro instrumento. Na prática, depois, assim, em termos de vinculação para cabimento de reclamação, para afastar a remessa necessária, para ordem cronológica de julgamento, aí eles se unem novamente, tá? Uma observação rápida com relação à remessa necessária, eu não sei se já passou isso por vocês, mas o legislador conservou a remessa necessária, porque tem aqui também, né? Conservou a remessa necessária nas causas em que vencida a fazenda pública, mas ampliou muitíssimo a margem de dispensa, muitíssimo, tá? Para a União, que eram 60 salários mínimos, agora passou a 1.000 salários mínimos a condenação. Só se for uma condenação superior a 1.000 salários contra a União, 500 salários contra os estados e 100 salários, se não me engano, contra os municípios, é que haverá remessa necessária. Então, provavelmente, na Justiça do Trabalho, né, contra a União, tem que ser causa que supere 800 mil reais de condenação para que haja remessa necessária. Do contrário, será o recurso da parte mesmo. Precisaria perguntar. Não? Não? Tá bom. Não, é igual leilão, né? Leilão é um perigo. Você vai, você tem que ficar com o braço para baixo. Você não pode nem coçar a cabeça assim, que o leiloeiro acha que está dando lance, né? Então... Diga. Aplicar. Desde que tenha sido, desde que o entendimento da turma tenha sido contrário. Se for o entendimento já de acordo, a presidência declara prejudicado o recurso. Aí sobe a revista. A reclamação é uma ação autônoma, né, que pode ser usada, ainda não está muito clara essa hipótese, tá? Mas de resistência que vai saltar essas etapas todas, desde o primeiro grau até o Tribunal Superior, se for o caso, para determinar a observância daquela decisão, daquela tese firmada no recurso repetitivo. Tá? Então, assim, tem realmente vários instrumentos novos. A reclamação está aqui, ó, 988 é o artigo, tá? 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Inciso 4. Para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de precedente proferido em julgamentos de casos repetitivos, que é o RESP, o RE, provavelmente aqui a revista, e o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou em incidente de assunção de competência. Ele não é repetitivo, mas ele também tem efeito vinculante para cabimento de reclamação, tá? O incidente de resolução de demandas repetitivas, então, para nós fecharmos com ele, uma passagem, nós podemos identificar 5 fases. O nosso legislador foi tomar emprestado experiência de outros países, tá? Na Alemanha, os processos modelos, ele tenta, assim, se valer de experiência de outros lugares, efetivamente, para trazer para cá esse incidente. Claramente inspirado, assim, os autores do anteprojeto, o relatório dos relatores lá dos deputados na Câmara, indicando claramente a origem. E 5 fases, uma de instauração, que nós vamos ver, uma de admissibilidade desse incidente, uma de julgamento, aí há a possibilidade de recurso, e depois nós vamos ver a aplicação desses efeitos. O 976 fala... É cabível o incidente, eu vou chamar IRDR, tá? IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, economiza um pouco, assim. É cabível o IRDR quando houver simultaneamente, esses são os pressupostos, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. O que quer dizer, trocando em miúdos, é que se houver necessidade de dilação probatória em todas elas, assim, né, ampla dilação probatória, já não vai caber o incidente. Nunca haverá uma questão só de direito, a gente sabe disso, mas os fatos devem estar dentro de uma moldura, assim, facilmente identificáveis como sendo semelhantes, tá? E segundo,
e tem que haver ainda risco à isonomia ou à segurança jurídica, para que o incidente possa ser, esses são os pressupostos de cabimento. A desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente. Parágrafo, né? Se não for requerente, o Ministério Público vai intervir sempre. A não admissão do incidente não impede que, em outra causa, em outro momento, se verificando os pressupostos dele, o segundo possa ser admitido. Rejeitou agora, por exemplo, porque não tem efetiva repetição de demandas, amanhã se vê efetiva repetição, aquela rejeição lá não trava a admissibilidade agora, tá certo? Tudo bem. Aí o parágrafo 4, exatamente aquela ideia, do 976. É incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito da sua competência, já tiver afetado o recurso para a definição da tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Se já houver, por exemplo, aqui numa nossa aproximação, revista afetada para julgamento no TST, não é cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal e podem efetuá-lo o juiz ou o relator através de ofício, as partes por petição e o Ministério Público, a Defensoria Pública por petição. Podem instaurar o incidente, requerer a instauração do incidente, fazendo prova do preenchimento dos seus pressupostos, no caso do juiz, né, anexando ao seu ofício o relator do tribunal e a parte por petição, qualquer das partes. O pedido é instruído com os documentos necessários para demonstrar que preencheu os pressupostos. O julgamento 978, competência, cabe ao órgão indicado pelo regimento interno como responsável para uniformizar a jurisprudência do tribunal. O pleno, ou a corte especial, né, dependendo da organização do tribunal. 979 tem um dever de publicidade que é muito importante, porque, assim, uma vez, e aquilo que nós falávamos, a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meios eletrônicos ou o que for. E o tribunal deve manter no seu site, no seu sítio eletrônico, uma forma fácil de consultar quais são esses temas, para que as partes possam ter ciência, né, de quais estão. Engraçado que essa parte aqui engraçado não, mas é uma observação, que essa parte de disponibilizar na rede de computadores de modo claro, tem uma remissão no parágrafo 3º do 979, aplicando ao recurso repetitivo e a repercussão geral no recurso extraordinário. Então, assim, há muita referência cruzada nesses incidentes aqui, recurso especial extraordinário. Uma hora você pega de lá, outra hora vai para cá. Como a revista também, de modo claro, diz que se aplica acho que eu me lembro de ter visto assim, o regulamento ou a forma de tratar do recurso especial e repetitivo, só aqui já tem um looping assim, que vai pegar o IRDR no rebote, só pela referência já existente na legislação. Uma novidade aqui, tá, que não existia até hoje, que as partes reclamavam, é que a suspensão dura no máximo 1 ano dos processos. Isso está no artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais casos, e se esse prazo passar, salvo decisão fundamentada do relator, cessa a suspensão e os processos voltam a ocorrer. Decisão fundamentada do relator talvez possa dar sobrevida a essa suspensão, né? Mas agora tem para as partes pelo menos um indicativo de que com 1 ano será julgado. Admitido o incidente, o relator vai suspender os processos pendentes individuais e coletivos que tramitam no Estado e região conforme o caso, requisitar informações ao juízo e intimar o Ministério Público. Durante a suspensão, a tutela de urgência deve ser dirigida ao juízo onde tramita o processo. Está suspenso, mas é o juiz da vara lá na origem que vai decidir a tutela de urgência, certo? No parágrafo 3º do 982 fala: visando a segurança jurídica, qualquer legitimado pode requerer ao tribunal competente para o recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos no âmbito do território nacional
que versem sobre a questão do incidente. Aquilo que eu falava há pouco. Começou pelo incidente, mas pode requerer que já empreste que já atribua a suspensão. Prevê também a possibilidade de audiências públicas, tal qual já na revista e no recurso especial extraordinário. Prevê que, julgado o incidente, a tese será aplicada em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a matéria, inclusive nos juizados especiais. E já tem se discutido se há uma inconstitucionalidade, porque o STJ não julga recurso especial. Como é que vai então o juizado, recurso especial, né, não cabe recurso especial de decisão do juizado? Como é que o juizado vai ficar vinculado à decisão em recurso especial repetitivo? A galera já está animada, né? E aí a magistratura já se reuniu e falou, tudo bem, cabe incidente no juizado, mas quem julga o incidente é a turma recursal, não é o tribunal. Também não é o que está escrito, né? Mas assim, as interpretações elas vão mudando. 985, é interessante, casos pendentes e casos futuros também. 985 fala, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal. Trava o processamento que já existe, fica esperando o julgamento, aplica obrigatoriamente aquela tese jurídica. Se não aplicar, cabe reclamação, está escrito aqui no parágrafo 1º do 985, e já trava processo futuro também. Travar processo futuro significa julgar improcedente de cara, improcedência liminar do pedido. E se for a favor do autor, porque a resistência estiver na figura do réu, é hipótese de deferimento daquela chamada tutela da evidência. Lembra? Que tem a tutela de urgência e a tutela da evidência, agora regulado no Código. Se é contra o autor, julga improcedente liminar o pedido. Se é a favor do autor, defere a tutela da evidência ao autor, independentemente do risco de demora ou da necessidade de comprovação desse perigo. Tá? Do julgamento do recurso do incidente, cabe recurso especial e recurso extraordinário. Com repercussão geral presumida para o recurso extraordinário, porque o objetivo do legislador é que vá para um território que tenha competência, que alcance o território todo e então espalhe a eficácia vinculante, né, ou essa orientação a todo o território nacional. Entendido? Que bom, né? Porque isso gera muita confusão, assim, nem eu tenho tanta certeza, tá? Principalmente do incidente de resolução de demandas repetitivas, é novo, assim. E como toda novidade, ele é uma das grandes novidades do Código e que deve ser aplicado, porque ele vem atacar um problema real e presente. Então ele deve ser um dos primeiros a ganhar a rua assim, com facilidade. As outras medidas talvez levem um pouco mais de tempo, como os acordos processuais, essas histórias assim, até todo mundo assimilar, perceber o que é, verificar o âmbito de aplicação. Mas esse aqui eu não tenho dúvida de que, iniciada a vigência, logo depois já haverá incidente de resolução começando a ganhar o tribunal para suspender a causa, e aí nós vamos nos deparar com ele muito rapidamente. Certo? Eu agradeço, espero que tenha sido minimamente proveitoso. Tá? Obrigado. Eu agradeço ao professor Leonardo Farias Schenck a sua presença aqui e vejo que realmente a indicação foi acertada. Nós precisávamos realmente de um especialista em processo civil para nos destrinchar um pouco mais essa questão dos incidentes. Lá na vista a gente já vem estudando o incidente de informatização de jurisprudência há algum tempo, né? Agora chega o IRDR aí para completar o acervo. Pois é. Bom, pessoal, agradeço ao professor mais uma vez, a você.